e podem começar, já temos 20 pessoas. Boa tarde, Frank, tudo bem? Boa tarde, Guzmão. Tudo bem? Vossa Excelência, tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. Bom te rever aí. Pena que não podemos estar fisicamente juntos, mas vamos usar aí da tecnologia para poder continuar trabalhando e é um prazer estar com vocês hoje. Uma honra, viu? Muito obrigado. Posso começar? Bom, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos nessa tarde, juntamente com a equipe do BDMG. Quero saudar aqui o nosso presidente, doutor Sérgio Guzmão. É sempre uma honra, viu, Sérgio, estar com Vossa Excelência. Também o doutor Tiago, superintendente da micro pequena empresa. Obrigado, Tiago. Você tem feito um belo trabalho. Doutora Marcela Brant, diretora executiva, e o doutor Adalto, da parte da economia. Quero saudar também o nosso ilustre Fúvio. Fúvio vai ser o nosso moderador. E a nossa sensação é que a gente está rompendo, né? Com toda essa crise, com toda essa luta, a gente está trabalhando, está rompendo. E eu estou vendo aqui os dados aqui, Sérgio Guzmão, que nós já alcançamos R$10.581.156 de faturamento até agora, nesse momento. Nós temos uma média aí, temos 21.125 contratos, novos contratos, porém, fomos aprovados 305 contratos até agora. 14,4 de contratos aprovados. Sabemos a dificuldade, às vezes, de aprovar um financiamento, mas estamos ansiosos, estamos lutando, as entidades estão trabalhando na base, e eu quero dar assim, a boas-vindas a todos que estão aí conosco, aí, nos vendo, nos ouvindo, e eu quero passar a palavra para o Fúvio, que o Fúvio conduz aí a nossa reunião. Por favor, Fúvio. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente Frank Sinatra. Eu quero agradecer em nome da Prefeitura de Uberaba, dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também da Superintendência de Microempresas do município de Uberaba, a oportunidade, o prazer de estar juntamente com a Federação da CDL de Minas Gerais, alcançando mais de 200 cidades onde a Federação tem penetração, mas de igual forma alcançando também várias cidades onde tem associação comercial, onde tem centro de comércio, e, claro, levando a palavra da cúpula, da nata do BDMG, que tem tantas informações, tantas oportunidades para todos os empresários. Vale destacar que essa live está sendo transmitida pela Prefeitura de Uberaba, pela Federação das CDLs, por vários centros de comércios e associações comerciais. Ou seja, o alcance é muito grande e a responsabilidade tão grande quanto. Presidente Frank, mais uma vez, muito obrigado pelo prazer, pela honra. É importante destacar para quem já está nos assistindo que essa live é uma parceria da Federação das CDLs de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Nós estamos aqui com o presidente do banco, nós estamos aqui com o economista-chefe do BDMG, com o superintendente de microempresas do Banco do BDMG e também com a diretora executiva e comercial de pessoas e produtos do banco. Ou seja, nós estamos realmente com a cúpula. E nós já temos várias perguntas que nos foram enviadas nos últimos dias e hoje, especialmente hoje, mas as pessoas vão poder participar. Já eu passo a palavra para cada um de vocês, antes vou ler o currículo de vocês, e é importante, quem estiver nos assistindo, quiser mandar suas perguntas, por favor, direcione para quem você quer a pergunta, até para ficar um pouco mais ágil. E também eu peço que cada um que for responder, que for participar, que seja o mais célere possível, que seja o mais conciso possível, para que o maior número de pessoas possam entrar com as suas participações. Nós estamos aqui com a presença do presidente Frank Sinatra, que é o anfitrião, que é o presidente da Federação da CDL de Minas Gerais, uma entidade que está presente com uma grande capilaridade em mais de 200 municípios. Vale lembrar que a CDL, onde ela está presente, ela representa o comércio, representa a prestação de serviços e tem uma grande ligação com os seus municípios. Mas, como eu disse já nas minhas primeiras palavras, essa live também está sendo estendida para várias associações comerciais e sindicomércios esparramados por Minas Gerais. Nós temos também a presença do Sérgio Guzmão, que é presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, do BDMG.
Sérgio Guzmão é bacharel em Direito pela USP e tem mestrado em Direito pela Harvard Law School e em Comércio Internacional, Economia e Ciências Políticas pela Sciences Po, Instituto de Estudos Políticos de Paris. Ele foi diretor-geral de estratégia e parcerias do New Development Bank, o Banco do BRICS, e atuou como chefe de gabinete da presidência do BNDES. Nós contamos com a presença do economista-chefe do BDMG, Adalto Modesto Júnior, que é economista pela Universidade de São Paulo, mestre em políticas públicas pela Harvard Kennedy School, possui atuação em administração pública, economia e governo. O Adalto é integrante da carreira de auditor fiscal de finanças do Ministério da Economia e serviu como assessor especial e subchefe adjunto na Casa Civil da Presidência da República no período 2011-2013 e 2015-2016. E como secretário executivo adjunto no Ministério do Planejamento em 2016. Contamos com a presença da Marcela Moribrante, que é diretora executiva responsável pela diretoria de comercial de pessoas e produtos. Ela é graduada em administração pela UFMG e possui MBA executivo em gestão organizacional e finanças pelo IBMEC e especialização em gestão de pessoas pelo INSEAD, Fontainebleau, França. E também contamos com a presença do Tiago Magalhães Tavares, que é superintendente de micro e pequenas empresas do BDMG, engenheiro civil pela UFMG, com graduação sanduíche da ISTPM Paris, França. É pós-graduado em gestão de negócios pela UFMG e é gerente de produtos e planejamento comercial por 7 anos em indústria de grande porte. No BDMG, ele está desde 2012, tá bom? Eu lembro que quem já está chegando, que à medida que quiserem, podem direcionar suas perguntas para um dos nossos convidados, um dos membros, para que a nossa live seja um pouco mais dinâmica. E eu começo passando a palavra exatamente para ele, o presidente do BDMG, Sérgio Guzmão. Seja bem-vindo, presidente. Fique à vontade para as suas considerações e apresentações iniciais. Boa tarde, Fúvio. Um prazer estar com vocês, um prazer estar com todos que nos assistem. Boa tarde, Frank, presidente da FCDL. Em nome de quem eu gostaria de saudar todos os amigos, associações comerciais, toda a Prefeitura de Uberaba e outras entidades e empresários que estão aqui participando conosco. E, como não poderia ser, também dar boa tarde para os nossos colegas aqui que me acompanham, a nossa diretora comercial, Marcela, o nosso economista-chefe, o Adalto, e o nosso superintendente, o Tiago. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O BDMG é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Pouca gente sabe, mas poucos estados podem contar com o Banco de Desenvolvimento hoje no Brasil. Minas Gerais e Espírito Santo são os estados que têm um banco de desenvolvimento. Alguns outros estados têm agências de fomento, de atuação muito mais restrita. Então, de fato, é uma plataforma muito relevante de captação e realização de operações financeiras, mas também de estruturação de projetos, e a gente vai falar um pouquinho disso. É uma plataforma também de disseminação de conhecimento e também de inovação, haja visto que nós estamos um hub de fintechs, o Hubble, com os nossos parceiros da LM Ventures e também do Banco Olé, que estão aí conosco nessa jornada. Eu assumi a presidência do banco há cerca de 1 ano, estou completando um pouquinho mais de 1 ano agora, a convite do governador Romeu Zema. Antes disso, tinha passado um período como diretor do Banco dos BRICS, em Xangai, na China, como o Fúvio bem colocou na sua apresentação, e chegamos então aqui com uma equipe inteiramente técnica, de funcionários de alto nível, com experiência em desenvolvimento, em bancos de desenvolvimento. Temos aí companheiros de diretoria do BNDES, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também das carreiras aqui de Minas Gerais, do Estado, da Fundação João Pinheiro, e de outras experiências também de grandes empresas de mercado, que nos ajudam no objetivo de transformar essa instituição que tem 58 anos, que é um patrimônio de Minas Gerais, com uma folha, um histórico de entregas na diversificação econômica do Estado muito importante, e mais que nós precisamos fazer uma espécie de atualização
de maneira a transformar esse banco de desenvolvimento do século XX num banco de desenvolvimento do século XXI, ou seja, um banco de desenvolvimento de alta performance, reduzindo a dependência tanto do Estado de Minas Gerais como também de repasses do BNDES, que ainda é um parceiro importante nosso, mas diversificando as nossas fontes e ajudando a integrar os empresários mineiros, a economia mineira, com o mundo por meio dessas plataformas aí de captação e as nossas parcerias celebradas com uma enormidade de parceiros. Ao mesmo tempo, a gente, desde a eclosão da crise do Covid-19 na China, a gente vem seguindo desde dezembro, janeiro, né, na virada do ano, como todos, e tendo vivido lá durante muitos anos, pudemos nos adiantar e já vínhamos nos preparando para justamente alocar uma série de linhas para dar sustentação à economia mineira nessa hora aí de enormes desafios. Então, nós estávamos preparados. Hoje, Fúvio, nós completamos um mês do lançamento do programa BDMG Solidário, que foi lançado pelo governador Romeu Zema no dia 8 de abril, e eu gostaria de trazer números muito satisfatórios do ponto de vista do desembolso. Nós fizemos um desembolso muito próximo de 200 milhões, o número específico é 193 milhões durante esses 30 dias para pequenas, médias e grandes empresas. Então, demonstrando em números que o banco está muito atuante e que essa liquidez está sendo irrigada para a economia do Estado de Minas Gerais no momento que ele mais precisa. Isso é muito importante. Nós estamos atuando fortemente no caso das pequenas empresas por meio da nossa plataforma web, que é bdmg.mg.gov.br, e também por meio dos nossos correspondentes bancários. Só para dar uma ordem de grandeza, esses quase 200 milhões significam um crescimento de 91% em relação ao mesmo período do ano passado. E se nós pegarmos janeiro ao dia de hoje, em comparação com o mesmo período do ano passado, nós tivemos um crescimento do desembolso, ou seja, recursos chegando na ponta, na mão do empreendedor, de mais de 35%. Né? Então, são números bastante robustos. Isso significa que nós já desembolsamos mais de 500 milhões de reais até o dia de hoje, né? Começando em 1º de janeiro, o que dá uma ideia da atuação como um agente anticíclico, né? No sentido de poder dar uma resposta a essa crise tão importante. Ao mesmo tempo, Fúvio, só para finalizar e permitir os colegas também apresentarem os temas aí setoriais e também o panorama geral da economia mineira, nós tivemos a edição de um decreto regulamentando uma lei que tinha sido editada já em 2017, mas que estava dormente, e que permitirá que nós utilizemos retorno de fundos estaduais, hoje é da magnitude de 50 milhões de reais, que nós iremos transformar em novas linhas de crédito, mas, sobretudo, em fundos garantidores de 1º e de 2º grau, permitindo alavancar esses 50 milhões várias vezes e podendo dar, então, também um atendimento robusto e extraordinário para as empresas de Minas Gerais nesse período aí tão difícil que a gente está passando. Então, estamos nos preparando, estamos preparados e já estamos atuando como os próprios números do desembolso podem testemunhar, de maneira a dar a sustentação adequada naquilo que nos cabe, com muita responsabilidade, né? Somos um banco, portanto, temos supervisão do Banco Central, né? Temos a auditoria do Tribunal de Contas e também a auditoria independente, com uma das Big Four, e então procuramos aí balancear, equilibrar a demanda dos clientes com a responsável gestão de riscos que nós devemos fazer como banco de desenvolvimento que somos. Então, essa era a pequena abertura que eu queria fazer.
É um enorme prazer poder conversar diretamente aí com os nossos parceiros, com os nossos clientes, e também permitir aos colegas que apresentem em maior detalhe as nossas linhas e também a nossa visão para a economia mineira nesse ano de 2020. Muito obrigado. Perfeito, presidente Sérgio. Muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Eu quero passar a palavra agora para o Adalto. Adalto ou Thiago? Quem que já está preparado aí? É o Adalto. Adalto, perfeito. Adalto, fique à vontade para as suas considerações, para a sua apresentação. E se você puder, conte para nós o que nós podemos esperar, quais são os próximos cenários, quais são os próximos capítulos para Minas Gerais e para o Brasil. Fique à vontade, Adalto. Perfeito, Fúvio. Muito obrigado por esse espaço, pela oportunidade da gente falar um pouco sobre o cenário econômico. Também agradeço ao presidente Frank pela oportunidade. Essa é uma crise, Fúvio, que ela tem uma dimensão global, ela tem uma dimensão para o Brasil e tem uma dimensão aqui para o nosso estado de Minas Gerais. Então, eu gostaria de falar desses 3 níveis para que a gente tenha uma compreensão mais abrangente possível desse fenômeno e, a partir daí, então, ajudar os empresários, as empresárias que estão nos assistindo a tomar as suas decisões e a navegar por esse momento turbulento e difícil da nossa economia. Começando, então, por esse panorama global, o que a gente percebe é que nesses primeiros 4 meses de 2020, os dados e uma melhor compreensão do comportamento e dos impactos do vírus já nos permitem concluir que será um ano, de fato, de uma recessão muito forte. As primeiras projeções ali no mês de março indicavam uma recessão entre 0,5% e 1% do PIB mundial, mas essas instituições, às quais, inclusive, o presidente Sérgio já se referiu, as agências de risco que fazem esse tipo de análise, do mês de abril, já mostram que essa recessão deve ser ainda mais intensa para esse ano, né? A Moody's, que é uma dessas agências, já indicando uma recessão de 4%, e a Standard & Poor's em torno de 1,6%. E as commodities, que são esses produtos mais comumente exportados aqui pelo estado de Minas e que são muito importantes para a nossa economia, também caindo muito, porém, com níveis diferentes de intensidade. Então, as commodities, inclusive, que têm maior importância para o nosso estado, que é o café, a soja e o minério de ferro e o açúcar, caindo entre 10% e 20%, que não é um cenário, então, tão ruim assim quanto o petróleo, por exemplo, já caindo em torno de 50%. E aí tem 2 elementos que foram divulgados recentemente que eu acho que são importantes para a gente destacar em relação a esse panorama global. Em primeiro lugar, o Fundo Monetário Internacional, né, que é a agência global que auxilia os governos dos países a lidar com instabilidades financeiras como essas que a gente está vivendo aqui, fala claramente no seu último relatório da economia mundial que os esforços dos governos de achatar as curvas de transmissão, elas são muito importantes na medida que ela permite aos sistemas de saúde lidar com essa doença, o que, por sua vez, viabiliza uma retomada econômica segura, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. E, portanto, na visão do fundo, não há essa escolha tão forte entre você salvar vidas e salvar a economia. É por meio da atitude de salvamento de vidas e de contenção da epidemia é que a gente vai conseguir também auxiliar a retomada da atividade econômica. E o Larry Fink, que é o presidente de um fundo muito importante, sediado nos Estados Unidos, ele indica, também na sua última fala aos investidores, que essa é uma crise que ela vai ser muito profunda, mas ela vai durar, ela vai se concentrar nos próximos 3 a 4 meses. E, portanto, ao se traduzir numa crise de confiança, ela permite a gente já antever que a economia ela vai se recuperar e, portanto, é necessário um olhar de longo prazo para a tomada de decisão por parte dos empresários. E é importante a gente olhar também para o que aconteceu em outros lugares que foram afetados pelo vírus antes de nós. Eu estou trazendo aqui alguns dados da China que mostram que a China, então, ela é exposta ao vírus mais cedo que os demais países, sofre um efeito muito intenso no início do ano, no primeiro trimestre, mas já no mês de março, quando a pior fase do contágio no território chinês
fica para trás, e no mês de abril, a economia chinesa já inicia o seu processo de recuperação. Então, isso é muito importante para mostrar como que pode ser uma dinâmica relacionada ao Covid-19, não necessariamente no contexto brasileiro, que é diferente do chinês, será assim, mas mostra um caminho possível e mostra que a crise, apesar de ter trazido indicadores ruins para a China, quando contido adequadamente e após as medidas de resposta dos governos chineses, tanto o governo central quanto o governo das províncias, mostra que a economia é capaz de se recuperar. Já olhando para o território nacional, para a economia brasileira, assim como no restante do mundo, a gente percebe que há também um agravamento nas projeções de queda da atividade econômica em nosso país. O relatório Focus do Banco Central, que reúne as estimativas aí dos principais agentes de mercado, já apontando uma recessão em torno de 3,8% no PIB brasileiro, mas eu acredito que esses números ainda vão ser revisados um pouco para baixo. Então, tem aqui nessa coluna atual, que é a projeção mais recente dessas instituições, todas elas indicando uma recessão aguda para a economia brasileira em 2020, em decorrência aí dos efeitos dessa pandemia. Mas a gente já percebe que todas elas, se tem um consenso de que 2020 vai ser um ano difícil de queda, 2021 muito provavelmente será um ano de recuperação. Isso é muito importante, talvez não recuperando integralmente as perdas desse ano, mas já apontando um caminho de retomada. Os primeiros dados que a gente percebe da economia real do impacto do Covid, por exemplo, no caso da produção industrial, indicam uma queda realmente muito expressiva no mês de março da produção da indústria, mostrando que sim, o efeito é muito forte e a gente precisa monitorar daqui em diante como que ele vai se desdobrar nos diferentes setores da economia. E o Banco Mundial, no relatório recente sobre a economia brasileira, ele aponta que nós vamos sofrer 3 grandes choques ao longo desse ano. Primeiro, uma queda na demanda internacional pelos produtos brasileiros, porque o restante dos países vão sofrer com a crise, assim como nós. Segundo, preços de petróleo em queda, o que é importante para um país como o Brasil, que é exportador de petróleo e tem uma cadeia muito forte associada a esse produto, e também os próprios impactos das medidas necessárias para a contenção do vírus. Então, esses são os 3 choques que vão explicar por que desse número de queda tão forte na nossa economia esse ano. No entanto, o próprio Banco Central já aponta algumas fontes também de resiliência da economia brasileira que são importantes para nos ajudar a atravessar essa crise. O primeiro seria um sistema financeiro com nível de capitalização adequada, e o BDMG faz parte desse sistema, e por isso tem conseguido dar uma resposta para esta crise, e também reservas internacionais robustas, que dão maior confiança nos agentes de mercado, na capacidade da economia brasileira de atravessar esse período difícil. Os primeiros dados também do comportamento do varejo, acho que é importante porque esse é um setor que é bem associado, né, ao trabalho da CDL, trazidos pela Cielo, que monitora lá o número de indicadores e de transações nas suas máquinas, né? A gente já percebe que nessa primeira fase da crise houve sim um choque muito forte nas vendas do varejo, em torno de 30%, só que é muito importante a gente diferenciar o impacto entre os tipos de produtos que as pessoas consomem, né? Então, por um lado, os bens não duráveis, eles tiveram uma queda de apenas 1,4% nesse período mais recente, desde o 1º de março, em relação à base de comparação. Já os bens duráveis e os serviços, esses sim foram muito mais afetados, com quedas aí de quase 45% e quase 60%. Já entrando um pouco, então, na economia mineira, eu queria destacar, primeiro, assim, como que Minas estava antes dessa crise. E aí, a partir daí, a gente, então, entender um pouco melhor os impactos que a crise atual terão sobre o nosso estado. Ao longo do ano passado, a economia mineira experimenta já um processo de desaceleração e um certo descolamento em relação ao desempenho da economia nacional, que está muito associado a 2 efeitos muito característicos nossos aqui. Em primeiro lugar, a gente percebeu que o efeito dos choques no setor da mineração foi muito forte, no caso lá por conta da questão das tragédias, das barragens, e também a gente teve no ano passado a questão da bienalidade do café, né? O café ele alterna anos bons e anos não tão bons
de colheita de safra, o que fizeram com que, combinados, esses choques gerassem essa desaceleração mais forte da economia mineira, e apenas o setor de serviços no ano passado teve crescimento. Nos 2 primeiros meses desse ano, portanto, antes do agravamento do problema do Covid-19, nossa economia ainda estava experimentando essa fase de desaceleração. Quando a gente olha, por exemplo, os dados de comércio e serviços, que é esse gráfico do meio, já mostram que no trimestre encerrado em fevereiro, ou seja, entre dezembro, janeiro e fevereiro, o comércio mineiro ele já estava caindo 2%, em relação ao trimestre anterior, e o setor de serviços também 1,8%. Nossa indústria, nessa mesma base de comparação, estava caindo 5%, ainda decorrente, sobretudo, desse choque, desses impactos no setor da extrativa mineral. E a atividade econômica agregada, medida pelo indicador do Banco Central, também mostrando essa ligeira aceleração. Então, dentro desse quadro de uma economia que ainda estava começando a se recuperar, ainda mostrando alguns sinais de fraqueza, nós temos os primeiros choques decorrentes do Covid-19. Então, um primeiro dado importante foi trazido pela FIENG, que é a expectativa dos empresários industriais mineiros de todos os portes, desde os micro e pequenos até os grandes, mostrando que até o mês de março, o empresário industrial mineiro mantinha um nível de confiança elevado, acima de 50, que seria a faixa neutra, portanto, imaginando, esperando que a economia se recuperaria ao longo do ano, sobretudo em relação às expectativas futuras, mas já no mês de abril, uma queda bastante intensa, da ordem de 26 pontos dessas expectativas, e hoje o empresário mineiro sente, de fato, através das suas expectativas, uma perspectiva não muito boa para a economia mineira ao longo desse ano. E aqui, os primeiros dados também de vendas com cartão de débito em nosso estado. Esse gráfico foi divulgado pelo Banco Central no seu relatório regional, divulgado nos últimos dias, e ele mostra que, de fato, nas 2 primeiras semanas de abril, houve uma queda de quase 30% das vendas com cartões de débito em relação ao mês de março. E aqui tem algumas coisas importantes para a gente observar. Primeiro que essa queda, assim como no varejo nacional medido pela Cielo, não é uniforme entre os setores. Então, o setor de supermercados até aumentou as suas vendas nesse começo de abril, em torno de 20%, mas os setores de alojamento e alimentação e vestuário e calçados, uma queda muito intensa, né? Agora, a gente, quando olha ali no gráfico, percebe que entre a primeira e a segunda semana de abril, a curva já dá uma embicada para cima, ou seja, a queda foi menos intensa na segunda semana de abril do que na primeira. Isso mostra, provavelmente, que o varejo mineiro já começa a se reorganizar e a iniciar um processo de recuperação. A gente ainda vai precisar de mais dados das próximas semanas para confirmar se isso é uma tendência, mas para mim já acende uma possível luzinha ali nesse processo de início de retomada. Bom, diante desse quadro e com os dados disponíveis, a Fundação João Pinheiro, então, procurou estimar qual é a projeção de queda no PIB da economia mineira nesse ano e quais seriam os setores mais afetados. Ela trabalhou em 3 cenários e o que muda em relação a esses 3 cenários é o tamanho, a duração do período necessário de distanciamento social para a gente conter a disseminação do vírus aqui em nosso estado. Então, no cenário base, que contempla 4 meses de maior distanciamento social, não significa necessariamente um fechamento total, mas um processo de distanciamento mais intenso, a Fundação João Pinheiro hoje estima uma queda de em torno de 4% do PIB mineiro, que está bastante em linha, inclusive, com as estimativas em relação à queda da economia nacional. Num cenário mais otimista, ela estima uma queda de 3%, e num cenário mais pessimista, que necessitaria de um distanciamento em torno aí de quase 5 meses, aí uma queda em torno de 5% do PIB do nosso estado. Em relação aos setores, a gente percebe que a Fundação entende que o setor de agropecuária e extrativa mineral serão os menos afetados. A agropecuária vai ser muito importante nesse momento no nosso estado, ela já é historicamente uma atividade relevante, né, sobretudo aí na sua região, né, Fulvio, que é muito importante o agro, e ela vai ser um fator de resiliência da economia do nosso estado nesse momento, mas lá na outra ponta, o setor de comércio e a indústria vão ser os que sofrerão os maiores impactos. Na mesma linha, a FIENG faz suas estimativas para a queda do PIB mineiro esse ano,
numa visão um pouco menos, um pouco mais pessimista, na verdade, do que a Fundação João Pinheiro, indicando a possibilidade aí de termos uma queda de até 7% do PIB do nosso estado ao longo de 2020, mas a FIENG, assim como os analistas em nível nacional, também prevendo uma projeção de crescimento para 2021 e uma retomada, ao menos parcial, das perdas deste ano, o que está bem claro aí no gráfico ao lado da curva de comportamento da economia do nosso estado. Em termos dos setores industriais que provavelmente serão mais afetados, a FIENG, então, estima que os automotivos, o setor de refino de petróleo, de autopeças relacionados ao setor automotivo e a siderurgia serão setores que provavelmente da indústria serão mais afetados. Mas como é que as empresas mineiras estão se comportando e reagindo a essa crise? Aí nós temos duas pesquisas recentes muito importantes com dados primários, né, coleta direto com o empresário, produzidas pelo SEBRAE e pela Federaminas. O SEBRAE, entrevistando as micro e pequenas empresas do nosso estado, percebeu que 89% delas estão sendo negativamente afetadas pela crise. No entanto, eu acho que isso é um dado muito importante, 7 em cada 10 empreendimentos estão com algum nível de atividade, portanto, buscando alternativas e maneiras de manter o seu negócio ativo, mesmo num cenário de maior distanciamento social, e metade dos empresários, em torno de 48% deles, buscando alguma forma de orientação de gestão do seu negócio. Daí a importância de uma reunião como essa, uma oportunidade da gente falar sobre esses assuntos e ampliar o leque de informações que esses empresários têm acesso para melhor gerir o seu negócio e navegar por essa crise. No caso da pesquisa da Federaminas, ela mostra que há uma necessidade realmente de novos recursos para as empresas mineiras, na medida que apenas 15% delas seria capaz de sobreviver a 60 dias de paralisação sem novos recursos. Os empresários ouvidos pela Federaminas entendem que há uma expectativa de recuperação gradual do consumo e, portanto, a combinação desses dois fatores implica a necessidade de um crédito com taxas e prazos adequados, que é exatamente o que será apresentado posteriormente aqui pelos meus colegas, a Marcela e o Tiago. E para finalizar a minha contribuição, queria só falar um pouquinho sobre o plano anunciado pelo governo do estado por uma retomada gradual e, sobretudo, segura da economia de Minas Gerais. O governo do estado fez um estudo e definiu que a forma mais adequada de retomada é uma forma que se dê através da regionalização dessa retomada, ou seja, cada região do nosso estado terá um comportamento diferente no que tange à infecção pelo vírus ao longo do tempo, e, portanto, essa recuperação deve se dar respeitando as características de cada região, e ela também tem que se dar respeitando as características de cada setor econômico, porque os setores têm diferentes importâncias para a economia do estado e também apresentam riscos diferentes para a saúde do nosso sistema de defesa e de proteção contra a Covid-19. Então, o que será feito é um monitoramento constante a cada 14 dias, identificando os protocolos necessários para serem seguidos por cada setor e as ondas de reabertura dessa economia. Em linhas gerais, de forma bastante simplificada, a racionalidade é mais ou menos o seguinte: primeiro você olha para todos os setores da economia e faz um mapeamento e um ranqueamento deles em relação à importância econômica que eles têm e o risco que eles têm para o sistema de saúde. Então, você vai ter setores mais ou menos arriscados. Quanto mais importante economicamente e menor o impacto na saúde, o setor estaria na onda 1, depois na onda 2 e na onda 3 de retomada. E no caso das regiões, quando você tem uma incidência baixa do vírus e você tem uma capacidade alta da resposta do sistema de saúde, você pode, então, avançar uma onda na sua retomada. Então, se você está ali na onda 0 e o seu sistema de saúde está bem equipado e a incidência do vírus na sua região é baixa, a indicação técnica é que você pode avançar para a onda 1, por exemplo. E depois de 14 dias, você refaz essa análise, verifica a capacidade de resposta do seu sistema de saúde e a incidência do vírus. Se tiver adequado, você vai para a onda 2 e, portanto, vai fazendo uma recuperação gradual e sem colocar em risco a saúde das pessoas. Esse plano está em implementação, ele de responsabilidade
do governo estadual, em parceria e em alinhamento com as prefeituras, e nós do BDMG aqui estamos acompanhando e monitorando à medida que ele vai se desdobrando. Então, essa era a minha contribuição, agradeço novamente pelo espaço e fico à disposição para algum esclarecimento adicional que se fizer necessário. Muito obrigado. Perfeito, Adalto, muito obrigado. Lâminas realmente muito esclarecedoras, infelizmente realistas, e até com uma certa pitada de otimismo, mas o cenário não é dos melhores. Eu quero passar agora a palavra para Marcela. Ela é diretora executiva, responsável pela diretoria de comercial, pessoas e produtos do BDMG. Fique à vontade para suas colocações, Marcela. Oi? Marcela? Oi, Marcela? Pronto. Fulvio, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Aí o Frank Sinatra, muito obrigada pela parceria de sempre, né? Nosso maior parceiro aí nessa luta aí contra no acesso ao crédito aos micro e pequenos empresários, grande parceiro, e aí mais importante ainda nesse momento. Né? Eu queria aqui dar uma geral primeiro sobre todas as medidas que a gente tem adotado após a crise, né? O start da crise, e o Sérgio já colocou alguns pontos, aqui eu quero dar uma visão geral, depois eu vou falar um pouquinho especificamente sobre, no caso de micro e pequenas empresas. Bom, a primeira onda de medidas que nós tomamos foram direcionadas à saúde, em que a gente lançou linhas, né, para saúde de todos os portes, então tanto para micro e pequenas, como para médias e grandes empresas, a taxas bastante atrativas e com prazos de carência e prazos de pagamento bem alongados. Depois nós tivemos também uma onda de lançamento de linhas para turismo, que é um setor extremamente impactado pela crise, onde a gente também é repassador dos recursos do Fungetur, e a gente abaixou a taxa de juros e ampliou tanto o prazo de carência, que duplicou, como também o prazo de pagamento. O BDMG é um dos maiores repassadores dessa linha em Minas e até no Brasil. Do ponto de vista das micro e pequenas empresas, a gente tomou uma série de iniciativas, além das linhas de saúde e das linhas de turismo, nós também expandimos para todos os setores de todos os municípios de Minas, e também reativamos a linha de empreendedores de Minas, a promoção que a gente havia feito durante o mês da mulher, que é o mês de março, vou falar um pouquinho mais disso na frente. Uma outra ação muito importante foi a ampliação da utilização dos fundos garantidores. A gente já utilizava fundos de aval para complementar a garantia dos financiamentos e ampliar o acesso ao crédito. O que a gente fez foi aportar mais recursos para ter um volume maior de recursos de fundo de garantia para utilizar nos nossos financiamentos e ampliar também a cobertura nas operações de crédito. Também, do ponto de vista de renegociação, também da carteira que já está dentro do banco, a gente também teve medidas de renegociação de standstill para micro e pequenas empresas e também para médias e grandes empresas. Vou falar um pouquinho mais disso na frente. E também, para médias e grandes empresas, nós também, além das linhas de saúde, nós ampliamos a nossa atuação em capital de giro, que é a necessidade das empresas atualmente, simplificando o crédito, e isso é bastante importante, e dando muito mais agilidade na concessão desses recursos aí para todas as empresas de todos os setores. Bom, agora falando especificamente das micro e pequenas empresas, começando aí pelas linhas de saúde, a gente tem aí um panorama de quais são as taxas que a gente está praticando, né, para as linhas de saúde. Para o setor de saúde é um setor bastante ampliado, vai desde equipamentos, materiais para hospitais, clínicas, hospitais de campanha, então é uma gama bastante variada, planos de saúde, laboratórios, de todos os portos. Então, a gente tem linhas para micro e pequenos, a partir de 0,83 ao mês, 6 meses de carência até 48 meses para pagar,
Aí depois a gente vai num extrato um pouco maior da pequena empresa, que fatura de 4,8 a 30, e aí a gente já tem uma taxa pós-fixada, porque até 4,8 para micro e pequena empresa do Simples Nacional, a gente tem uma taxa toda pré-fixada. A partir de 4,8 a gente já adota uma taxa pós-fixada, de acordo com o risco e com o prazo do financiamento, mas também com prazos bastante mais alargados e prazos de carência e de pagamentos maiores aí também. A gente já teve aí o desembolso de quase 38 milhões de reais em 24 clientes atendidos, mas a gente está com um pipeline de mais de 400 milhões de reais. Tá? Então, a gente tem uma expectativa de uma carteira bastante robusta aí nesse setor de saúde. Na sequência, a gente está mostrando aí as linhas de turismo. Então, as linhas de turismo, a gente reduziu as taxas. As taxas, elas são eram INPC mais 7% ao ano, passou a INPC mais 5% ao ano, o que dá mais ou menos 0,41 mais INPC ao mês, é uma taxa muito atrativa. Dobramos o prazo de carência de 6 para 12 meses e mantivemos aí o prazo de 48 meses para pagamento do financiamento. O valor do financiamento pode chegar até R$1 milhão. A princípio, essa linha atendia só micro e pequenas empresas, mas a partir de abril, ela começou a atender também médias e grandes empresas. Nós já desembolsamos aí por volta de R$8 milhões, 135 clientes atendidos, mas temos mais de 800 clientes demandando crédito. Então, nós temos aí uma gama bastante grande de demanda e uma expectativa também bastante relevante de desembolso, principalmente agora no mês de maio. A nossa expectativa no mês de maio de desembolso está por volta de R$400 milhões, enquanto esse mês, o Sérgio já citou aí, a gente teve um desembolso aí nesses últimos 30 dias de 193. Então, a expectativa é de dobrar, mais do que dobrar, esse volume de recursos agora em maio. O BDMG Solidário a linha de crédito que, inicialmente, no início de março, ela foi implementada para atender o setor de saúde, ela foi expandida em abril para todos os setores, para todas as micro e pequenas empresas, nas mesmas condições que a gente lançou para o programa de saúde. Então, a gente tem lá a mesma taxa, né, de 0,33 ao mês pré-fixados, 48 meses para pagar, com 6 meses de carência. E o empresário pode ter até R$100 mil aí, de uma maneira bastante simplificada, e é muito importante a gente falar que todas essas linhas que eu falei até o momento, elas podem ser acessadas via o nosso site, né, que é o bdmg.mg.gov.br, através da nossa plataforma digital, de uma maneira bastante simplificada. Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Nessa linha, a gente já liberou aí no mês de abril R$4 milhões, tá? E foram mais de 100 clientes atendidos. Bom, na sequência, a gente fala um pouquinho do Empreendedoras de Minas. O Empreendedoras de Minas é um produto que foi lançado em aproximadamente 2 anos, para as mulheres que têm o controle das empresas, que têm mais de 50% do capital social das empresas. Essa linha tem sido bastante utilizada. A gente tem tido, na média, 20% do nosso desembolso tem sido em micro e pequenas empresas para as empreendedoras mineiras, e a gente teve, em março, no mês da mulher, uma promoção especial em que a gente baixou a taxa para 0,80 ao mês, né? Dobrou o prazo de carência para 6 meses e também até 48 meses, e a gente também, o limite para a tomada do recurso para as empreendedoras, ele é o dobro daquele para as outras empresas, R$200 mil por cliente. A gente já teve até agora 5,7, quase 6 milhões desembolsados. No primeiro trimestre, esse número aí é só até março, tá? Para 160 empreendedoras. Em abril, a gente teve também uma atuação bastante expressiva. Bom, com relação à renegociação, é o que eu já comentei lá atrás, todos os clientes que estavam adimplentes com o banco, eles tiveram a oportunidade de ter uma carência intermediária de até 90 dias e renegociar o saldo devedor em até 48 parcelas. Então, isso é automático, é feito via plataforma,
não há necessidade, de uma maneira bastante simples, ele entra no nosso site, entra no BDMG Web e consegue imprime o contrato e o boleto, o termo aditivo e o boleto, e faz isso à distância, tá? Quando ele caminha, a gente efetiva o contrato e ele fica com essas 3 prestações, 3 meses de standstill aí, para poder ter um fôlego a mais nesse momento de crise. Bom, com relação aos fundos de aval, a gente ampliou, né, a cobertura nos financiamentos, para que, com isso, a gente dá um acesso maior, a gente alavanca a possibilidade de captação de recursos pelos micro e pequenos empresários, que muitas vezes não têm a garantia, o patrimônio suficiente comprovável, e a gente também atuou no FGI, ampliando a nossa participação no fundo para que a gente pudesse aí também utilizar com mais vigor esse fundo garantidor. Um outro ponto que a gente está trabalhando também com com um potencial bastante grande, são as parcerias que a gente está fazendo com as médias e grandes empresas para suas cadeias de fornecedores e clientes. E, geralmente, esses fornecedores e clientes são micro e pequenos empresários. E, nesse caso, a gente está fazendo parcerias em que essas empresas nos concedem informações sobre esses clientes e fornecedores, disponibilizam informações, inclusive em relação à adimplência, a cadastro, e aí a gente concede o crédito para esses clientes e fornecedores dessas grandes e médias empresas de forma mais simplificada ainda, via plataforma digital, com a documentação bem mais simplificada. E a gente tem tido bastante sucesso nessa parceria, já fizemos algumas parcerias, e isso faz com que o acesso ao micro e pequeno empreendedor em todo o estado de Minas Gerais, que é um estado muito grande, muito diverso, e difícil da gente estar chegando em cada um dos empresários do ponto de vista de conhecer o BDMG, né? A gente, na realidade, conta muito com a atuação dos correspondentes bancários, daí a importância da FCDL e de todos os seus associados, para que a gente possa aí encontrar, chegar a cada um dos micro e pequenos empresários. Bom, a nossa plataforma digital, falando um pouquinho como é que é nosso processo de crédito, a gente tem essa plataforma digital desde 2012, foi o primeiro banco de desenvolvimento a ter uma plataforma digital. Esse é um diferencial bastante significativo, com a maneira muito simples e muito fácil de obter o financiamento. O cliente ele vai até o site do banco, bdmg.mg.gov.br, simula o crédito, depois ele entra com os dados cadastrais, é feita a análise de crédito em apenas 1 hora. Esse crédito, então, se for aceito pelo cliente, ele é aprovado, contratado, e ele imprime o contrato, junta a documentação, que é uma documentação bastante simples, encaminha para o banco, em até 2 dias úteis o financiamento é liberado. Então, em qualquer lugar que o cliente esteja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, a gente tem aí possibilidade de atendê-lo via plataforma. E aí, os nossos canais de atendimento, a gente tem um núcleo de atendimento ao cliente, em que a gente, inclusive, dobrou a capacidade dele para que a gente pudesse fazer um atendimento mais robusto nesse momento de crise. Estamos contando com a parceria muito significativa dos nossos correspondentes bancários, que têm nos apoiado, nos ajudado tanto na concessão de crédito, como também orientado os micro e pequenos empresários nas renegociações, nas possibilidades de renegociação, e com isso a gente tem chegado aí a um número bastante expressivo de desembolsos, né? A gente tinha, em média, mais ou menos 15 milhões de recursos desembolsados por mês via plataforma em micro e pequenas empresas. A gente triplicou esse volume nos últimos 2 meses, que foram março e abril, e a perspectiva é que a gente aumente ainda mais agora no mês de maio. Você, Thiago, podia complementar alguma coisa? Estou aqui à disposição também para esclarecer dúvidas e qualquer ponto. Eu vou ter que me despedir por causa do horário aqui, de uma outra agenda depois das 5, mas a nossa equipe vai ficar aqui para poder dar o devido atendimento e interação com os nossos parceiros que estão aí
nos ouvindo. Queria agradecer imensamente pela oportunidade e estamos sempre à disposição da FCDL. Frank já esteve comigo fisicamente, né? Já tivemos juntos em vários eventos e agora estamos aí na plataforma digital e esperamos poder ultrapassar esses meses aí muito desafiadores juntos e podemos estar aí no momento seguinte novamente também fazendo eventos presenciais. Até lá, estamos sempre disponíveis pelas nossas plataformas e pelos nossos contatos. Estamos trabalhando normalmente, ainda que de maneira remota. Muito obrigado, Fúvio, muito obrigado, Frank, muito obrigado a todos aí que estão nos ouvindo. E vou deixar vocês nas mãos da Marcela, do Adalto e do Tiago. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Muito obrigado. Tiago, você quer complementar a apresentação da Marcela? Eu vou falar rapidamente. Eu acho que nós vamos ter aí uma sessão de perguntas, né, Fúvio? Você havia falado que tem muita pergunta, né? Chegou para vocês. E, primeiramente, eu queria agradecer assim, imensamente o convite. Né? O Frank aí já tem muitos anos que a gente trabalha junto. Né? A gente tinha uma rotina de reuniões semestrais lá na FCDL, que teve que ser interrompida. Né? Vamos voltar a isso aí em breve. É uma parceria muito forte do Banco FCDL. Sem dúvida nenhuma, está entre os nossos principais parceiros. E agradecer também, Fúvio, né, a você aí. Tenho o prazer de conhecer hoje. Vamos ter outras oportunidades, né, aí junto à CDL Uberaba. Acho que a Marcela falou basicamente aí das linhas, né, da atuação nossa em pequena. Eu queria destacar alguns pontos bem rapidamente. Primeiro, né, e agradecer também o público aí que está nos assistindo, né, composto pelas entidades parceiras, pelas CDLs, pelos empresários. Primeiro, destacar a importância que as CDLs têm nessa atuação com o BDMG. Né? Então, mais do que nunca, nesse momento agora de crise, a gente conta muito com a atuação dos parceiros. A gente tem tido uma demanda crescente por novas CDLs correspondentes para poder fazer parte do quadro de parceiros do banco. Eu até combinei previamente com o Frank, nós vamos fazer um treinamento online para todas as CDLs de Minas, para quem tiver interesse, claro, tanto para quem já é credenciado, interesse em reforçar as questões técnicas relativas ao crédito, ao atendimento, à plataforma, e também para novas CDLs. Né? A gente tem recebido uma demanda de novas entidades, nesse momento de crise, com interesse em participar. Nós temos hoje aproximadamente 92 CDLs que fazem parte, né, da rede de correspondentes bancários do BDMG. Então, é uma rede muito forte e que certamente, nesse momento, está tendo uma atuação importantíssima junto ao banco. E eu até vou orientar os empresários, além da questão da internet, como a Marcela disse, que é fundamental. Nesse momento atual, eu acho que a CDL também pode, e os demais parceiros podem dar um apoio considerável, né, em toda essa... A gente sabe que tem os mais diversos perfis de empresários, tem uns que conseguem, né, caminhar de forma independente pela plataforma, conseguem obter a relação de documentos sozinhos, mas é muito comum a gente ter, inclusive, uma participação muito relevante dos parceiros para dar esse apoio ponta a ponta. Então, Frank, vamos deixar combinado esse treinamento. A data nós vamos marcar ainda, um treinamento online para todas as CDLs e o quanto antes. Né? Eu já conversei isso com a Rita, né, trabalho na FCDL, para a gente poder marcar uma agenda. Outro ponto que eu queria reforçar é a atuação que nós temos aí, novamente, falando um pouco para as entidades, dos nossos gerentes de relacionamento. Eles estão 100% disponíveis para poder dar o melhor atendimento possível para que a CDL consiga atender toda a região. Né? Então, desde orientações técnicas, desde peças de e-mail para divulgação dos produtos, a questão das lives regionais, né, nos municípios locais tem sido muito comum para que as CDLs possam também
trazer os seus associados para fazer um debate rico ali junto com nossa equipe comercial. Então, nós estamos com um esforço, assim, mergulho para que todas essas soluções financeiras que o banco está trabalhando cheguem até o empresário, né? Eu acho que os dois pilares que o banco tem trabalhado é ter a condição financeira mais atrativa possível. Nós estamos com um portfólio muito interessante. E, na outra ponta, é fazer com que essas linhas sejam acessíveis, né? Sejam acessíveis pela internet, sejam acessíveis pelo correspondente bancário parceiro. Então, o empresário tem a liberdade de escolher o melhor canal, qual canal que convém. Todos os correspondentes bancários são treinados pelo BDMG previamente. Nós vamos reforçar agora um novo treinamento. Então, para o empresário, nós estamos 100% de portas abertas, com os dois canais muito prontos e preparados. Logicamente, no canal do atendimento, lá do canal da internet, nós estamos com um volume muito expressivo, né? Em torno de 8 a 10 vezes acima do normal. O tempo de espera acaba sendo um pouco mais longo. Por isso, eu tenho colocado, reforçado a importância, né, da atuação da CDLs, principalmente nesse momento, dos demais correspondentes, para que o empresário consiga resolver esse problema mais rápido, né, de uma forma personalizada. E para fechar, né, essa fala inicial minha, o que eu gosto de recomendar nesse momento para os empresários é que, mesmo nesse período de alguma forma, de angústia, de ansiedade muito forte, a gente sabe que a crise está, como o Adalto explicou, ela está atingindo praticamente todo mundo, né? Então, muitas vezes, o empresário pode, né, optar por uma tomada de decisão mais emocional, mais rápida em relação ao crédito, sem avaliar as condições. Então, é muito importante avaliar, não só com o seu banco comercial que você tem em conta, avaliar as demais opções que tem no mercado. Eu acho válido, né? Normalmente, os bancos comerciais têm a conta corrente, têm aquele dia a dia da empresa, mas é importante o empresário, no momento que ele identifique a necessidade de um recurso para poder suportar aí a necessidade dele de capital de giro nesse período agora, ele pesquise, né? E pesquise também o BDMG. Né? É um produto que não tem contrapartidas, né? É um produto que não tem ali nenhum tipo de tarifa adicional que não seja exclusivamente ao crédito, né? E nós estamos trabalhando nós optamos nessa crise por atuar com um atributo muito importante nesse momento, que é a carência, né? Uma carência de 6 a 12 meses. A gente sabe o quão importante é a empresa organizar suas finanças. Ela tem já os tributos, tem o aluguel, tem o salário dos empregados, tem a redução da receita. Então, o banco fez um esforço muito grande nesse momento de incerteza de promover uma carência que desse um pouco mais de fôlego para essas empresas. Então, no Fungetur, por exemplo, bares e restaurantes, tem a possibilidade de tomar um crédito agora em maio e fazer o primeiro pagamento em maio do ano que vem. Então, isso certamente ajuda a organizar financeiramente o planejamento da empresa. Então, da minha parte, é isso. Eu agradeço novamente o convite, né? Eu quis dar mais um recado geral e acho que fica a critério de vocês aí a gente partir para as perguntas. Estamos à disposição. E o BDMG está à disposição também. Tá, joia. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Adalto. Com toda certeza, essa primeira parte, essa exposição técnica de vocês foi muito importante. E várias pessoas no chat, algumas pessoas já colocaram que as suas perguntas já foram respondidas por conta dessa apresentação técnica, mas muito, muito, muito importante de vocês. Nós vamos passar agora para a segunda parte, que é uma parte mais de debate, de perguntas, e fiquem muito à vontade para serem mais pontuais e assertivos possíveis nas respostas, uma vez que tem uma extensão muito grande de perguntas. E eu vou começar perguntando para o Adalto, uma pergunta que vem da cidade de Sete Lagoas. Como eu disse, antes da gente começar, tem muita pedrada, tem muita pergunta capciosa, tem muita insatisfação de empresários, de presidentes de CDLs, de presidentes de associações comerciais e de Sindicomércio também. Vale destacar que nós estamos com uma audiência em todas as regiões do estado, nós temos pessoas assistindo. Essa vem da região central, Sete Lagoas. Uma pergunta para o Adalto, uma colocação para o Adalto. Adalto, o banco só promete e não sai nada.
não sai dinheiro, mesmo havendo um bom rate por parte do proponente. A desculpa é que as empresas não têm capacidade de pagamento. Suas considerações, Adalto. Fúvio, vou fazer uma resposta que tem a ver mais com a racionalidade do processo de análise de uma operação como essa no banco, mas eu vou pedir um suporte também do Thiago e, se for necessário, da Marcela, para falar especificamente um pouco mais sobre o BDMG. Mas o banco, né, quando ele recebe um pedido de crédito, ele vai fazer uma análise bastante objetiva em relação ao perfil do cliente que está solicitando e vai tentar encontrar uma adequação entre a demanda que está colocada e os produtos financeiros efetivamente que o banco está colocando à disposição, utilizando para isso uma série de modelos de análise, inclusive de estimação do risco envolvido naquela operação. Nós somos uma instituição regulada por uma série de normativos do Banco Central, por resoluções do Conselho Monetário Nacional, e por dever de ofício, para preservar, inclusive, a própria instituição e a capacidade da gente continuar atuando como um banco de desenvolvimento em prol da economia do Estado de Minas Gerais, há alguns cuidados e procedimentos necessários que nós devemos observar para fazer análise das operações e adequar a nossa atuação. Mas é sempre com o espírito de atender o cliente que nos procura, né? Não há nenhuma outro objetivo da nossa atuação que não seja prover o crédito adequado às empresas de Minas Gerais, ainda mais num contexto como esse. Mas existem procedimentos e especificidades que precisam ser observados para o bem não só do banco, mas também para o cliente que está nos procurando. Perfeito. Pergunta agora para Marcela. Marcela, é uma pergunta extensa, veio do norte de Minas, são colocações duras, mas pediram para direcionar para você pela sua tecnicidade. A colocação veio de Salinas, capital da cachaça. Os empresários estão reclamando que os juros anunciados, quando chegam na conta, na hora da simulação, são bem maiores. Há também comentários sobre o recalculamento de parcela devida quando há um atraso de apenas 2, 3 dias, dizendo que não há nenhuma facilidade. Outra colocação também de Salinas, alguns líderes classistas disseram ter vergonha de divulgar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais por conta da grande quantidade de críticas que são fruto de experiências negativas de muitos empresários. Fique à vontade, Marcela. Tá. Obrigada, Fúvio. A gente entende que, na realidade, a gente procura estar atendendo os nossos clientes, né, assim, todos os empreendedores de Minas da melhor forma possível. Mas a gente entende que a gente, muitas vezes, não consegue atender de acordo com as expectativas de cada um. Um pouco trazendo o que o Adalto colocou, nós temos, quando a gente facilita o crédito e concede o crédito via plataforma digital, a gente tem um modelo que faz a análise de crédito e risco. Nós não fazemos uma análise de crédito visitando a empresa, analisando números, não. A gente, na realidade, tem um conjunto de variáveis que se interrelacionam entre si. A gente consulta bancos de dados externos, como Sisbacen, Serasas, SPC, Secretaria da Fazenda, para ver o faturamento, e aí Sisbacen, Banco Central. Então, são uma série, Juseng, uma série de bancos de dados que a gente cruza os dados e não tem um motivo só que o crédito, que o rating do empresário é definido, é uma série de variáveis, e de acordo com essa avaliação de crédito e de risco e do prazo que o financiamento é solicitado, é ofertada uma taxa diferenciada. O que a gente anuncia, assim como as demais instituições financeiras, a gente tem uma tabela enorme de preços que cruzam essas duas dimensões, que é o rating do empresário, da empresa, que é feita por um modelo estatístico, e o prazo de financiamento que ele solicitou. O que a gente anuncia é o preço base, é a partir de. Então, o nosso preço é a partir de 0,83, mas vai variar de empresa para empresa, né? Não é justo que a gente cobre o mesmo preço, ao mesmo valor para empresas diferentes, para setores diferentes, para empresas diferentes, com
com características diferentes. Agora, a gente entende, e é o que, de muitas vezes, existiu a criar alguma expectativa que a gente não consegue realmente efetivar. Mas nós estamos o tempo todo procurando, da melhor forma possível, atender as expectativas que a gente entende dos empresários, e é sempre importante a gente escutar também as críticas negativas para que a gente possa aprimorar a nossa atuação. Com relação à inadimplência, rapidamente, o que a gente pede é o seguinte: não deixe ficar inadimplente, né? Os encargos de inadimplência, eles são realmente muito maiores do que os encargos de adimplência, né? Então, a gente está dando a oportunidade agora de todos os adimplentes, antes de ficar inadimplentes, renegociar os seus créditos. Então, utilizem dessa medida, façam e entrem para pedir a renegociação antes de ficarem inadimplentes. Perfeito. Muito obrigado, Marcela. Tiago, perguntas para você, e eu até sugiro que a gente faça um ping-pong assim, bem rápido, porque tem muitas perguntas, e aqui são 5 perguntas do Iovaldo Basílio, que é gerente executivo da CDL de Uberaba. Primeira pergunta dele: as empresas, para contraírem linhas no BDMG, podem possuir restrições financeiras? Pode. Como a Marcela disse, o nosso modelo de risco não tem nada cravado em pedra, que somente uma variável é definitiva para poder definir qual é o risco e o limite da empresa. Então, pode. Lógico que vai depender da magnitude dessa restrição, né? Então, a resposta, se tiver que ser uma resposta rápida, é que sim, mas depende muito do tipo de restrição financeira. Bem, a outra pergunta: o banco exige que a empresa esteja com obrigações fiscais em dia, inclusive solicita CMD federal e estadual? Sim, o que nós flexibilizamos agora é que pode haver o parcelamento do Simples nos últimos 3 meses, né? Nos últimos 6 meses, se a empresa tiver 3 meses de pagamento do Simples, 3 meses com ele renegociado, não tem nenhum problema, é uma regra que nós flexibilizamos somente para o período agora temporário do Covid. Então, a regra basicamente é essa: nos últimos 6 meses, até março, na verdade, a empresa tem que ter pago 3 meses em dia. Se o restante já tiver renegociado, no caso do Simples, ela está habilitada a pleitear o crédito e passará pela análise normalmente. Ok. Fungetur, que é a linha de crédito direcionada ao turismo, abrange especificamente quais atividades e como é a comprovação dessa atividade? Então, vamos lá. Essa linha, cadeia do turismo, pode parecer restrita, mas ela abrange mais ou menos 60 mil estabelecimentos em Minas. Eu vou falar aqui as principais: o número de quinais é enorme de setores, mas os principais são, por exemplo, bares, restaurantes, transporte, hotelaria, né, pousado, hotéis. Quem está ligado a essa cadeia do turismo, fornecedores também são permitidos. Qual que é a outra do Fungetur? Não, exatamente quais atividades, como comprovar? Como comprovar? Tem o Cadastur, né? Tem um site, só digitar Cadastur no Google, lá do Ministério do Turismo, né? Você faz o pleito desse certificado, Cadastur, e rapidamente você tem a resposta lá do Ministério, e com isso, feito, já está resolvido. Não tem nenhum tipo de comprovação além do Cadastur. Ok. E, por último, a pergunta que vem da CDL Uberaba: o BDMG atende o MEI? Não. Ok. Perfeito. Vamos agora para mais perguntas. A primeira delas é do empreendedor chamado Cristiano Oliboni. Boa tarde. Qual o segredo para conseguir um financiamento para um ótimo projeto de mobilidade urbana pós-pandemia? Olha, vai depender muito do perfil do projeto. Para micro e pequenas empresas, o banco hoje trabalha exclusivamente com capital de giro, né? Então, são as linhas que a gente oferece, que a Marcela citou há pouco,
são linhas rápidas, foi a forma que o banco conseguiu de atender o maior volume de empresas com a mesma capacidade. Então, atender projeto a micro e pequena empresa, a gente teria um pouco de dificuldade em função da baixa capacidade de escala. Então, projeto para micro e pequenas empresas, nós trabalhamos exclusivamente com capital de giro via plataforma. Projetos para empresas maiores, aí são analisados como projeto, tem um fluxo um pouco mais lento, né? Nosso prazo médio de liberação de um capital de giro gira na faixa de 14 a 20 dias, entre o início da solicitação do crédito e o dinheiro na conta do cliente. No caso de projeto, sendo uma média ou grande empresa, o fluxo é diferente, né? Tem uma análise de projeto, vão ser solicitados mais documentos. Então, eu recomendo, caso seja uma média ou grande empresa, no caso de faturamento acima de 16 milhões, que entre em contato com o banco para que possa ser feita uma análise de projeto. Então, essas são as duas, resumidamente, essa é a forma que o banco trabalha em relação a projeto. Perfeito, obrigado. Pergunta agora direcionada para a Marcela, vem do Carlos Augusto, da CDL de Astolfo Dutra. Boa tarde, Marcela. Por que os bancos cooperativos estão tendo melhores condições e percentual de valores melhores que o BDMG? Realmente, assim, eu não sei quais são as condições dos bancos cooperativos, né? Do mercado que atende micro e pequena empresa é bastante amplo, então não sei especificamente desse aí, mas o que a gente tem visto no mercado, comparando com as taxas praticadas no mercado, a nossa taxa é uma das menores taxas de mercado. Claro que pode existir alguma instituição aí que esteja concedendo aí, em algumas condições, tá? Taxas menores, mas certamente são instituições que têm outras contrapartidas, tá? Porque o banco ele não tem conta corrente, ele não tem contrapartida nenhuma de seguro, aplicação financeira. Então, na realidade, o custo do banco é só o do financiamento. Então, nós somos um banco muito diferente dos outros bancos, né? Então, pode ser que ele tenha obtido no banco cooperativo porque ele tem outros negócios no banco cooperativo. Perfeito. Aqui nós temos uma pergunta e uma colocação. Em verdade, a pergunta já foi respondida, mas é uma colocação do Cristiano Martins, o empreendedor. Ele pergunta qual a linha de crédito disponível para MEI do BDMG. Já foi respondido. Ele comenta que os bancos comerciais fecharam as portas para os MEI, e assim vai ficar difícil mesmo. Realmente, os MEI também vão subir do mercado. E ele lembra que uma empresa, um MEI, pode ser uma micro, e precisa de ajuda para crescer. Claro que aí entra a questão de microcrédito, os bancos populares, os bancos do povo, os bancos do bem, normalmente atrelados a alguma cooperativa de crédito ou alguma prefeitura, mas fica aí a sugestão para o BDMG pensar nisso para o futuro. Pergunta agora direcionada para o Adalto. Vem da União Comercial Barão S.A., uma grande empresa. Quais linhas de crédito o BDMG tem disponíveis para as empresas com faturamento acima de 120 milhões ano? Que contemple carência e prazo mais longo para amortização. Se existe, por que não chegam até as empresas? Olha, embora a pergunta tenha sido dirigida a mim, eu agradeço, mas eu acho que a pessoa mais apropriada para respondê-la é a nossa diretora comercial, que está aqui, a Marcela. Marcela. Tá. A gente, para esse porte de empresa, a gente tem gerentes comerciais especializados para atender, temos várias linhas de crédito, temos desde o capital de giro, que eu citei, tá? Que a gente tem um capital de giro aí bastante atrativo, do ponto de vista de celeridade do processo, a gente tem conseguido um processo bastante simples nessa crise, que é o que mais tem sido demandado, é o giro, tá? Mas temos também recursos para investimento, então, assim, recursos para qualquer tipo de investimento. Então, vai depender da demanda dele, e nesse porte de empresa, a gente passa por uma análise de crédito, nessa análise de crédito é avaliada ali qual que é o rating da empresa, e de acordo com o rating da empresa e com o objetivo do financiamento, você tem taxas diferenciadas. Aí eu queria só, na realidade, a gente procura atingir todas as empresas de Minas Gerais, né? Mas muitas vezes a gente não chega a todos, né? Mas estamos lá no banco de portas abertas e coloca a equipe comercial e eu estou à disposição para atender a empresa. Uma sugestão, Marcela, Fúvio, pega o contato dessa pessoa, manda para a gente depois, né, Marcela? Aí podemos colocar um gerente comercial para fazer um atendimento exclusivo lá.
Perfeitamente. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Marcela. Marcelo, estão perguntando também, mas você já respondeu, mas só para constar. O Marcelo Bicudo pergunta qual é a exigência de rating, índice de inadimplência, para conseguir a linha do BDMG. Depende de cada empresa, o ideal é procurar um gerente de negócio, não é isso? Não, depende se ele estiver falando de micro, pequeno, médio ou grande, né? A exigência, nós temos modelos proprietários de rating, nós não utilizamos rating Serasa, ratings comprados. Então, nossos modelos são proprietários de acordo com o porte. Então, a gente tem uma análise que é só nossa, que a gente faz de acordo com os nossos modelos. Então, não tem uma característica de rating que a gente, externo, público, que a gente possa utilizar. Ok, a receita do bolo é a sua pessoal, a sua própria, dentro da instituição. As pessoas estão perguntando, tem vários participantes perguntando se as apresentações que foram feitas, se elas poderão ficar disponíveis, se vocês podem passar para a federação depois encaminhe para os interessados. É possível? Claro, claro. Perfeitamente. Mais uma pergunta. O Thiago manda depois para... Ok, para a federação, perfeito. O João Vitor Gomes, ele não direcionou a pergunta, mas fique à vontade, qual de vocês quiser responder. Neste cenário de pandemia, em que a economia se encontra, ainda mais a economia de Minas Gerais, que já vinha de recessão, o que acham da possibilidade do governo federal impulsionar a liquidez de mercado? Posso começar? Eu acho que é super importante essa atitude, e isso, na verdade, já tem sido feito numa escala global, inclusive, quando a gente olha para o que os bancos centrais dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Banco Central da China têm feito, é exatamente ampliar as condições de liquidez e garantir o bom funcionamento dos mercados nesse momento. Aqui no Brasil, o governo federal, dentro das suas possibilidades, tem buscado trabalhar nessa direção. O Banco Central já adotou uma série de medidas, o próprio Comitê de Política Monetária ontem fez uma redução expressiva na taxa básica de juros, a chamada Selic, para 3%, que é o menor nível, né, da história do nosso país. E ontem o Congresso Nacional aprovou uma medida que é muito importante, o chamado PEC do Orçamento de Guerra, que vai permitir ao Banco Central comprar títulos de empresas e do próprio governo federal no chamado mercado secundário, e na prática isso garante que esses papéis das empresas e do governo sejam comprados pelo Banco Central e, portanto, o dinheiro vai para o caixa dessas empresas ou vai para o caixa do governo e permite a economia girar. Então, concordo, muito boa pergunta do João, que exatamente aponta por um caminho que é importante nesse momento, que é exatamente essa palavra de liquidez. Por isso que a gente tem feito esse esforço também de falar aos empresários da importância dessas linhas de crédito que foram anunciadas aqui, porque elas também auxiliam nessa questão da liquidez e no caixa das empresas nesse momento. Caixa é uma palavra fundamental para a gente atravessar essa crise. Perfeitamente. Nós estamos chegando a 1h30, o que nós tínhamos combinado mais ou menos, mas peço a gentileza de responder só mais 2 perguntas. Uma delas direcionada ao Thiago, que vem exatamente do empreendedor, seu xará, Thiago Rubinja. Existe restrição na liberação do crédito quando a empresa é EIRELI, com um único sócio? Não. Ok, perfeito. E a outra pergunta, direcionada para a Marcela, boa tarde. Para quem está com débitos com a Receita, vocês vão continuar exigindo essas certidões CNV? Parcialmente até já foi respondido para o Iovaldo. Não, depois que foi editada a medida provisória, né, que desobriga, porque essa é uma exigência federal, que desobriga as instituições financeiras aí durante um período de não exigir mais as certidões, nós estamos fazendo uma análise interna, né, para ver como que nós vamos aplicar essa medida provisória dentro do banco. Então, isso está em estudo lá internamente, como que nós vamos implementar. Perfeitamente, está ótimo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, do presidente Sérgio, que já nos deixou, do Thiago, do Adalto, da Marcela. Muito obrigado em nome da Federação das CDLs, em nome de associações comerciais, em nome de sindicomércios esparramados por todo o Estado. Com toda certeza, essa live, as explicações de vocês, técnicos, extremamente técnicos e muito profissionais,
do BDMG contribuíram para levar mais luz, mais informações para os empresários e para os presidentes dessas entidades. Eu agradeço, encerro minha participação, devolvo a palavra para o presidente Frank Sinatra, não antes de deixar de transmitir, presidente Frank Sinatra, um abraço do Daniel Fabre, seu amigo, que está adoentado. Daniel Fabre foi presidente da CDL Uberaba no início da década de 90. Ele assistiu essa live, está em casa, acamado, juntamente com a sua filha, que está cuidando dele, que é uma profissional de odontologia. Então, o Daniel Fabre mandou um abraço especial para o presidente Frank Sinatra. Presidente Frank Sinatra, em nome de toda a equipe da Federação das CDLs, receba os meus agradecimentos, meu abraço, e eu devolvo a palavra confirmando os meus agradecimentos a toda a equipe do BDMG e todos que nos assistiram, que puderam participar e deixar suas perguntas. Muito obrigado, presidente. Dar um abraço ao Daniel, dizer que ele é muito precioso, que ele fica firme, ele venha recuperar o mais rápido possível. Quero agradecer a cada um de vocês que participaram conosco aí, fizeram as perguntas. Eu sei que tem muitas perguntas para se fazer, mas basicamente tudo igual, né? Quero agradecer o Thiago, a Marcelo, o Adalto. É uma equipe 10, vocês são 10. A gente vê o trabalho de vocês, né? O árduo trabalho, não é fácil, somente gerir uma crise que estamos passando. A gente está vendo aí de tudo aí acontecer. Há um gemido muito forte da área empresarial. Nós estamos gemendo mesmo. A situação não está fácil, não está brincadeira, mas nós estamos superando. Nós estamos criando, né? A FCDL está trabalhando 24 horas, incansavelmente, para sempre a gente estar com as metas e os ideais nossos a superar e vencer. Quero agradecer o Fúvio, você brilhou, viu, Fúvio? Você como moderador, foi 10. Nossa, nós te agradecemos, você fez um trabalho muito bacana. E, viu, o Thiago, queremos sim fazer uma reciclagem com os nossos presidentes de CDLs. Isso para nós é muito importante, da gente fazer uma reunião com os nossos presidentes, como sempre fizemos. Nós temos 205 CDLs no estado de Minas Gerais, e o BDMG sempre foi bem-vindo. Nós sempre, eu desculpo da forma que eu vou falar, mas nós sempre amamos o BDMG. O BDMG já me tirou muitas vezes do sufoco, né, como tem tirado sempre. Também sou empresário, estou vivendo um momento... Eu fico muito feliz com isso, Frank. E sou fã de vocês, moço, sou apaixonado. E outra coisa, nunca interferi numa aprovação de crédito, nunca interferi, porque eu creio que vocês têm uma análise muito bacana aí. Também nunca fui negado. Quando eu precisei de reparcelar, como a doutora Marcela falou aí, não fique inadimplente. Antes de ficar, negocie. Nós negociamos, já pagamos, é lógico, mas sempre tivemos uma boa resposta do BDMG. Levanta a bandeira do BDMG. Temos que melhorar? Sim, tem que melhorar. Como nós, da FCDL, como nós, empresários, mas nós contamos com a ajuda de vocês. E se puder aí, nesses dias agora que vão passar aí, se tiver alguma alteração na baixa dos juros aí, nos avisa. Né? Ontem a Selic chegou a casa de 3%. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que talvez ela ia manter ou cair 0,25, mas ela caiu 0,75. Para nós foi excelente, né? Vamos aí, e eu creio que o Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Nós vamos mudar completamente a nossa forma de ser, vamos gerir o nosso negócio muito melhor, vamos ter mais responsabilidade de administrar as nossas empresas, porque a gente não quer passar nunca mais o sufoco como nós temos passado. A gente quer ter realmente um capital de giro bom e manter os empregos, que é o mais importante nesse tempo agora, de manter os empregos, para que podemos gerar a nossa economia. Muito obrigado a todos vocês. Deus continue abençoando ricamente. Viu, Thiago, Adalto, Marcelo, muito obrigado. Estamos saindo daqui dessa live muito fortalecido e com a nossa perspectiva assim, de melhores dias virão aí. Adalto, fiquei
Fiquei surpreso com o que você nos mostrou aqui, né? A economia mundial, né? A economia do nosso país e a economia de Minas Gerais. Estamos juntos, nós temos que estar junto com a indústria, com o comércio, com a agricultura, com o serviço, temos que dar mão dadas e superar os desafios que iremos passar e, com certeza, vamos colher bastante fruto. Deixo a palavra com o Thiago, com a Adalto e com a Marcela para fazer as considerações. Frank, primeiro, assim, muito obrigado pelas palavras. Fico muito feliz, nós do banco ficamos muito felizes, né, com a sua fala. Isso mostra, assim, né, claro que no cenário, a gente tem, vamos ter esse tipo que é sempre bem-vindo, a gente recebeu algumas colocadas pelo Fúvio, e nós estamos, assim, 100% mãos dadas, né, com o microempresário mineiro. A prova disso, eu vou trazer só um dado aqui, que eu levantei no fechamento agora de abril. Eu achei um dado relevante, né, nesse período que as instituições financeiras estão realmente, a maioria, fechando as portas. O banco cresceu, né, em termos de liberação de recursos para micro e pequenas empresas em abril. O banco cresceu 132%. Né, então, foi mais do que o dobro. Então, de fato, mostra que o BDMG, isso é extremamente pulverizado, né? A gente sabe que, quando a gente fala de micro e pequenas empresas, lá no banco, nós estamos falando até 16, mas na grande maioria é até R$1.200.000 de faturamento, 85% desse desembolso é até R$1.200.000 de faturamento ao ano. Eu só queria deixar esse recado que o banco está de mãos dadas com o empresário, estamos de portas abertas. A prova disso, né, esse resultado de abril, que a expectativa é que maio seja ainda superior, né? Num momento de incerteza, num momento difícil, né? No momento que a gente está vendo, a gente tem uma luz no fim do túnel aqui, vê outra, e depois apaga, depois acende, mas, de fato, a gente só tem uma certeza, que vai passar. Isso é fato, vai passar, e o banco vai estar lá junto com o microempresário, que isso está no DNA do banco. Está no DNA do BDMG, apoiar o micro e pequeno empresário. E acho que o banco, o BDMG, fez agora em abril, foi muito forte para tentar, de alguma forma, né, ajudar. Não vai ser só o BDMG que vai ser o único agente que vai resolver o problema da crise. Tem uma série de políticas públicas, uma série de medidas, como o Adalto colocou, né, de colocar mais liquidez no mercado, mas no que tange ao BDMG, vocês podem ter certeza que estamos trabalhando, assim, dia e noite, para poder continuar com esses números crescendo, com essa liberação de recurso, mesmo em época de crise, onde os bancos comerciais estão fechando as portas, para continuar nessa crescente liberação, porque a gente sabe que o nosso papel é esse, o papel do BDMG, mais do que nunca, né, já é assim no dia a dia, mas na crise é mais ainda apoiar o empresário para poder minimizar, né, na medida possível, o impacto da crise. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todos e estamos juntos, estamos à disposição de todos aí, CDLs e empresários e as demais entidades também que estão participando da live. Um abraço a todos. Eu também queria aproveitar para agradecer muito ao presidente Frank, ao Fúvio e à FCDL pela oportunidade da gente conversar sobre a economia do nosso estado. Me coloco mais uma vez à disposição para continuar essa conversa em outros momentos e que a gente possa continuar aí no nosso trabalho de monitoramento e de avaliação da situação da economia do nosso estado e quais são as possibilidades que a gente tem de atuação frente a essa crise. Eu queria aproveitar também, rapidamente, mencionar que, para além do nosso trabalho na área do crédito, na área das atuações normais do banco, nós também estamos contribuindo nesse esforço maior que hoje é tão presente na sociedade mineira, na sociedade brasileira como um todo, que são as ações de solidariedade. Estamos buscando apoiar um projeto que visa amenizar a situação de insegurança alimentar de jovens e crianças
que estão na rede pública estadual e que estão nesse momento sem aulas e, portanto, sem merenda e com uma condição de insegurança alimentar muito grande. Então, quem tiver interesse de contribuir também, nós estamos fazendo uma mobilização junto ao setor privado para apoiar essas crianças, esses jovens. Existe um site chamado uniãominas.org, que tem tem todas as características do projeto e como aqueles que queiram contribuir possam fazê-lo. Então, eu queria aproveitar esse relato para mais uma vez agradecer e sempre à disposição dos senhores para a gente falar e pensar a economia de Minas Gerais. Muito obrigado e boa noite. Bom, eu queria finalizar aqui falando que eu acho que tem duas palavras que são fundamentais aí nesse contexto, sempre falo que é a resiliência e a cooperação. Do ponto de vista da resiliência, assim, o banco tem procurado ser bastante resiliente para procurar se reinventar para poder apoiar da melhor forma possível aí os empreendedores mineiros. E assim, o recado que eu queria passar para os micro e pequenos empresários é que sejam resilientes, procurem oportunidades, porque a toda crise a gente tem oportunidades, né? As mudanças estão aí, alguns negócios vão morrer e outros vão nascer com muito vigor. Então, não desanimem, né? E contem com o BDMG sempre, né, como parceiro. Muitas vezes nós não vamos poder atender a todas as expectativas, mas nós vamos escutar e vamos tentar aí sempre estar aprimorando nossos modelos, aprimorando nossa forma de atuação, de uma maneira responsável, né, logicamente, para que a gente possa preservar a nossa saúde, para que a gente possa também, a saúde financeira, para que a gente possa continuar, né, ter sustentabilidade na nossa ação, continuar atuando num crescente cada vez maior, no acesso cada vez maior ao crédito. E a cooperação, que é completamente relevante eu acho que a gente só vence uma crise com cooperação, e aí a importância dos nossos correspondentes. É o que a gente está contando, está de mãos dadas, para que a gente possa fazer o atendimento que a gente precisa, para que a gente possa orientar os empresários, para que a gente possa levar o crédito para eles, levar a informação, né? Então, a gente está de portas abertas e de mãos dadas com os nossos correspondentes, e agradecemos muito a cooperação da FCDL, né, o trabalho que tem sido feito, e queremos fazer um trabalho ainda maior, com a maior parceria, procurar novos caminhos para que a gente possa aí aprimorar a nossa atuação. Agradeço demais essa oportunidade, é assim que a gente pode levar a voz do BDMG, as medidas do BDMG para a população, né, e podem contar com a gente lá no banco, com toda a equipe do banco, em todos os momentos aí nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Dá um abraço ao nosso presidente Sérgio. E eu agradeço a todos os presidentes que participaram conosco aí. Olha, nós temos verdadeiramente soldados, guerreiros, dentro do nosso município de Minas Gerais. Os nossos presidentes são batalhadores, são homens de fibras, homens que estão lutando, né, para resolver a situação da abertura do comércio, pessoas dinâmicas. E é isso aí que é a minha alegria de ver meus colegas lutando com um objetivo só. É isso aí, de crescer a nossa economia, de melhorar o nosso Brasil. E é isso aí, vamos que vamos. Já deu certo. Muito obrigado a todos vocês, viu? Uma boa tarde. Conta conosco sempre. Tchau.